Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz de Cristo para você. Programa Novo Alvorecer chegando mais uma vez para te abençoar. Uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga. Uma palavra de Deus ao seu coração. Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem para no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. O texto aqui aponta uma escada no sentido de descida. Aquele que anda, ele não vai se conter em apenas andar, mas ele vai parar e também se assentar. Ao contrário, o texto está dizendo que bem-aventurado é aquele que tem na palavra de Deus a sua satisfação e medita nesta, tanto de dia quanto também à noite. Guarde isso no seu coração. A palavra de Deus tem os melhores conselhos para você. A direção que você tanto precisa, a resposta que você tanto busca, você encontra na palavra de Deus. A Bíblia é muito antiga, diz a argumentação de alguns nesse tempo. Mas todos nós sabemos que as necessidades e os questionamentos da vida humana são tão antigos quanto também a sua existência. A palavra de Deus tem uma fonte, sim, de respostas, tem uma fonte de inspiração para você, vai apontar o rumo certo que você tanto precisa. Para essa tomada de decisão, para essa mudança que você tanto precisa realizar. A palavra de Deus tem, com certeza, a melhor direção para você, tá certo? Um intervalo rapidinho aqui no programa e a gente volta em instantes. Não saia daí. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, eu ministrei nesse último domingo aqui no nosso Templo Central, no culto de ceia, que aconteceu pela manhã, no domingo, uma mensagem poderosa. Eu quero colocar esta mensagem aqui, tanto no programa de hoje quanto no programa de amanhã, dividida aí esta mensagem em duas partes. A primeira você assiste hoje e a segunda você assistirá amanhã. Vamos então a esta palavra. Respondeu Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou distante. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Então colocou-o sobre sua cavalgadura e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares com ele eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Assente-se no teu lugar. Deus te abençoe. Glória ao Senhor. Antes de pregar, de dar a introdução aqui, eu quero expressar minha palavra de gratidão por essa oportunidade e, mais além, algumas pessoas sabem, mas a maioria não sabe, a gente mudou lá para o aeroporto. A Cidinha até já filou um suco, né? Um negócio assim. Legal. E aí, nós comunicamos ao pastor Eliseu
que para facilitar a nossa locomoção, nós estaríamos congregando lá mais perto. Então nós demos por encerrado aqui, no dia 31 de dezembro, aquele culto da virada. Nesse mês de janeiro nós já estivemos lá e já encerramos o nosso ciclo aqui. O pastor Eliseu me convidou para estar aqui ministrando nessa manhã, e eu penso que é uma oportunidade de expressar aqui a gratidão de cada um membro da nossa família, eu, a Bianca, a Mical, a Sofia, embora a Mical tenha ficado aí nos últimos tempos lá no Esperança, mas agradecer a igreja por ter nos acolhido durante esse ciclo. Passamos aqui pela segunda vez, 3 anos e meio. A primeira nós ainda éramos solteiros, eu mais a Bianca aí junto com os jovens, mas o Senhor é bom e eu quero agradecer, viu, pastor Eliseu, a oportunidade que sempre foi confiada a mim. É uma alegria poder servir a essa igreja, e eu agradeço a acolhida dos irmãos para conosco, tá bom? Querido, quem me ouve diga amém. A atuação da igreja no reino de Deus não se limita apenas ao evangelismo. No entanto, a igreja que não faz cumprir o ide de Jesus, ela perderá a sua essência como igreja de Cristo. Não é novidade para ninguém dizer aqui que os desafios para cumprirmos nossa missão como igreja são tantos: a contraofensiva satânica, as pessoas, os povos, as nações que não aceitam a pregação do Evangelho, a perseguição propriamente dita, que causa agressões físicas realmente aos cristãos. Ainda alguém pode dizer que nós temos o desafio dos recursos financeiros escassos e tantos outros. Agora, uma coisa é certa: nada disso que eu acabo de citar e outros que inclui aqui nesse tantos outros será capaz de impedir o avanço do reino de Deus. O próprio mestre declarou em Mateus 16 e 18, está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É o Senhor quem sustenta a sua igreja, é o Senhor quem cuida da sua igreja, é o Senhor quem zela da sua igreja. O maior desafio de fazer o reino de Deus avançar, então, segundo o que o próprio Jesus admite no texto que nós lemos aqui, o texto inicial, o texto de Mateus, seria então sensibilizar aqueles que já são salvos, se envolverem no serviço de fazer esse reino de Deus avançar então. Jesus advertiu que os desafios não estão na seara. O problema não está na seara, mas sim na falta de trabalhadores. Diante disso, eu faço uma pergunta e depois eu quero refletir algumas coisas com você, aliançando então os dois textos que nós lemos. A pergunta é: por que são poucos os trabalhadores? Por que são poucos os ceifeiros, na linguagem aqui do texto? Uma vez que nós olhamos para a realidade, vamos falar da realidade brasileira. A realidade da igreja brasileira no geral é que a igreja tem avançado, a igreja tem crescido. Cada ano que se faz pesquisas, se descobre um avanço da igreja evangélica brasileira. Há muitos eventos, há cruzadas por aí, há igrejas abarrotadas de gente, há comunidades cheias de gente. Eu estive numa igreja recente, participando de um evento durante a semana, e eu cheguei um dia, no primeiro dia, cheguei faltando uma meia hora para começar o culto, já quase não achava lugar para sentar. No outro dia eu pensei, eu vou chegar 1 hora antes, não encontrei lugar na frente para sentar. No terceiro dia eu cheguei 2 horas antes e os lugares da frente já estavam todos marcados com gente lá esperando para o começo do culto.
multidões, gente no meio daquele evento, em pé pelos corredores da igreja. Então nós temos muita gente. Mas aí eu pergunto, por que são poucos aqueles então que querem se comprometer com o serviço? Porque são poucos os trabalhadores. Veja uma coisa, no texto que nós lemos no Evangelho escrito por Mateus, no versículo 36, disse que Jesus tinha grande compaixão pelas multidões. Eu penso que uma das razões de faltar trabalhadores é que falta em muitos de nós compaixão. Compaixão é sentir a dor do mal que aflige alguém. Compaixão é se colocar no lugar do próximo, e não apenas se colocar, mas ser movido por um desejo e a ação ardente de fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento desse que sofre. Compaixão não é apenas olhar de longe e ficar com dó, estou com pena de fulano que está sofrendo, mas é fazer alguma coisa. É sair da área de conforto realmente para se envolver. Agora veja uma coisa, na parábola do bom samaritano, traz para a gente uma revelação interessante do que é compaixão. Veja que o levita e o sacerdote, ao perceberem o rapaz que estava desmaiado, caído, ferido, quase morto, variando aí as linguagens de uma tradução pela outra, eles passaram distante, passaram rapidamente. Apenas o samaritano deu importância à necessidade do homem que estava caído. Diz o texto que o samaritano chegou perto, viu e se moveu de íntima compaixão. Veja aqui as atitudes daquele rapaz, diferente tanto do sacerdote quanto do levita. Ele chegou perto. O sacerdote e o levita, cada um passou de longe, rapidamente. Mas o samaritano chegou perto. Depois de se aproximar, a única coisa que aconteceu com ele, o único sentimento, foi que ele se moveu de íntima compaixão. Porque ele se colocou onde estava o homem caído. Seu coração, assim, vendo a realidade, ele se moveu de íntima ou de grande compaixão. Olhar à distância pode ser cômodo, mas não é o suficiente. Olhar à distância não vai gerar sentimento. Diante da dura realidade, senhoras e senhores, das multidões feridas, caídas, quase mortas, basta nós olharmos à nossa volta. Quanta gente num estado como esse rapaz, caído pelas estradas da vida, sendo destroçado a cada dia pelo pecado. Quanta gente, quantas pessoas, multidões feridas. O mestre nos desafia hoje com uma pergunta: quem terá compaixão daqueles que estão caídos? O ide de Jesus, senhoras e senhores, não é fruto de informações, de formação ou de diploma. Tudo isso é importante, é relevante, é indispensável, faz parte. Mas o ide de Jesus é o resultado de compaixão. Antes disso tudo,
antes da informação, antes da formação, antes disso tudo, é preciso ter compaixão. É preciso se doer pelas feridas que afligem o próximo. Então eu digo para nós aqui com todas as letras: são poucos trabalhadores, porque falta em muitos de nós compaixão pelos perdidos. Porque são poucos os trabalhadores diante da imensidão da seara. Falta também em nós, além de compaixão, fé e coragem para sarar feridas. O texto ainda de Mateus diz, no versículo 35, Jesus percorria as cidades e aldeias, curando as enfermidades e moléstias que estavam sobre o povo. Veja que Jesus não tinha nenhum receio de encarar isto. Veja que Jesus não tinha nenhum receio de entrar em contato com quem estava ferido, com quem estava afligido por alguma moléstia. Ele percorria, curava. Perceba que o bom samaritano também fez a mesma coisa. Ainda que ele não tenha agido aqui para acontecer um milagre sobrenatural, mas ele não teve medo das feridas do rapaz que estava caído. Ele não teve receio. O bom samaritano enfaixou as feridas, colocou azeite sobre elas, pôs o homem sobre seu cavalo, na sua cavalgadura, e levou-o para o hospital. Pagou as despesas necessárias para aquele primeiro socorro. E ainda disse: o que você mais gastar com ele, anota tudo aí, porque eu vou acertar com você quando voltar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar.
tem sido tão, tão bom pra mim. Você reconhece isso nessa manhã? Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Então cante. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Onde você estaria nessa manhã se não fosse esse ousado amor, se não fosse essa graça que investisse em você? Aleluia, aleluia. Ele nos reconciliou com o Pai, aleluia. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Oh, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo Ele pagou por mim. É por isso que eu canto. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Infinito, ousado amor de Deus. As 99 que só pra me encontrar, eu não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mas mesmo assim Ele se entregou. Aleluia. Ousado amor de Deus. Nós somos gratos, Senhor. Nós não merecemos, nós sabemos disso, mas nós te louvamos, nós rendemos gratidão ao Senhor. Obrigado, Jesus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Levante a sua voz e cante. Traz luz para as sombras, escala montanhas. Oh, Ele não desiste de nós. Oh, bendito amor, pra me encontrar. Traz luz para as sombras. Oh, Ele vem ao nosso encontro, Ele vem. Oh, só Ele pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, aleluia, oh, aleluia. Eu não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mas mesmo assim Ele se entregou. Infinito, ousado amor de Deus.
aplaudir a esse nome maravilhoso, que é o nome de Jesus. Finalizando o programa Novo Alvorecer de hoje, dividindo aqui no programa de hoje, no programa de amanhã, uma mensagem que ministrei no culto de ceia neste último domingo, aqui na nossa igreja, no Templo Central, na Rua Princesa Isabel 52. Fique na graça e na paz e eu espero você amanhã às 22 horas para a continuação desta mensagem. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.